TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, principais executivos, principais profissionais e empresários do nosso estado. Nós vamos realizar hoje o programa de número 120, com o apoio cultural da Unimed Fortaleza. Nós temos a grande satisfação de receber hoje aqui no nosso programa este que eu considero um dos maiores talentos da minha geração. Sem dúvida nenhuma, o professor, escritor, historiador, orador, Juarez Leitão. O Juarez já esteve aqui conosco no nosso programa há cerca de uns 8 a 9 meses atrás. E ele é a segunda personalidade das 120 entrevistadas que volta ao programa. Ele fez um programa, agora está fazendo o segundo. O outro foi o nosso Elano de Paula, sem dúvida nenhuma, um dos maiores brasileiros do século, irmão do grande chicanismo, que nos concedeu 2 entrevistas. E o Juarez Leitão, que eu considero, sem dúvida nenhuma, um dos cearenses mais competentes também do século. O Juarez, quando veio aqui da vez anterior, ele esteve aqui como consultor da nossa empresa. Nós temos um conselho de consultores, de pessoas de alto nível, composto pelo José Torres de Mello, pelo Leorne Belém, pelo professor René Barreira, pelo Otacílio Borges Filho, pelo Francisco Ribeiro, pelo Pedro Henrique Saraiva Leão, pelo Luiz Sérgio Gadelha Vieira, pela doutora Denise Pontes, pela doutora Ilha Alencar, personalidades que formam esse conselho. E ele esteve aqui como conselheiro nosso e esteve também como votante das nossas promoções. Vocês sabem que todas as nossas promoções são feitas através do colegiado de jurados e o Juarez veio aqui nessa condição. E hoje ele volta. Ele hoje volta como homenageado. Eu tive a grande satisfação de realizar aqui na nossa Câmara Municipal de Fortaleza, no dia 10 de junho, uma homenagem a 30 cearenses profissionais vocacionais do Estado. Nós realizamos o evento, este ano estamos completando 29 anos, e nós não tínhamos feito ainda uma promoção para homenagear aquelas pessoas que são vocacionadas para aquela atividade. Nós homenageamos já engenheiros, advogados, médicos, arquitetos, além de prefeitos, políticos, empresários. Mas eu parei um dia para pensar, eu digo, poxa, nós temos tantos talentos aqui no Ceará que ainda não foram homenageados. Então eu vou bolar uma promoção para a gente homenagear esses profissionais vocacionais. E aí o Juarez Leitão despontou como o mais votado dessa promoção. Então fizemos essa promoção homenageando Valdones, Fagner, Sérgio Esmeraldo, Nonato Luiz, Mino, Sinfrônio, Filipe Adjafre, Sérgio Esmeraldo, personalidade, Lúcio Brasileiro, grandes personalidades nossas, vocacionadas e que exercem a sua profissão há muitos anos, com Domênico, Lindo Vilaventura, essas personalidades realmente vocacionadas. E o Juarez Leitão hoje está aqui nessa condição, de um dos 30 homenageados dessa promoção. Juarez, satisfação muito grande em tê-lo aqui no nosso programa. Para não ser repetitivo com a entrevista anterior que você nos deu, que foi muito boa, uma das melhores entrevistas nossas, que você falou principalmente da sua história. Hoje nós vamos conversar sobre outros assuntos. Você recentemente foi eleito, já tomou posse, no Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará. Você já é membro da Academia Cearense de Letras há 17 anos e agora é um dos membros do Instituto Histórico do Ceará. Então, eu queria que você falasse sobre esse seu momento na vida cultural, na vida literária do nosso Estado
E quais as atividades que você pretende desenvolver nessas duas entidades? Muito bem. Roberto, eu me sinto muito honrado de, mais uma vez, comparecer ao seu programa e quero saudar os telespectadores da TV Fortaleza, nesta Casa do Povo, a Câmara Municipal de Fortaleza, onde eu exerci 2 mandatos de vereador, nos anos 70 e 80, não é? Pois bem, eu fiquei muito feliz com a minha eleição para o Instituto do Ceará. Instituto do Ceará, histórico, geográfico e antropológico. Há 30 anos atrás, eu manifestei ao professor Mozart Soriano Aderaldo o meu desejo de ingressar no Instituto. Minha graduação é em História, escrevi livros de História. Naturalmente, exerci também a literatura, exerço a literatura como poeta e como ensaísta. Mas aí eu achava que o Instituto era o meu lugar. E quando eu manifestei a minha intenção de um dia pertencer ao Instituto, eu fui aconselhado pelo Dr. Mozart para que envelhecesse mais, estudasse mais, escrevesse mais, me conceituasse mais. Ele me achava um garoto naquele tempo e disse assim: olhe, o Instituto é uma instituição sênior, nós somos os barões de Plutarco, nós estamos lá como referência do saber. Então, eu, naturalmente, me acabrunhei com aquela história e recolhi o meu sonho, né? Certo. E esperei muito tempo. Durante 30 anos, eu não tentei mais nenhuma vez. Agora... Realmente os membros são todas pessoas de mais idade, né? Depois dos 60, Depois né? dos 60, geralmente, né? Certo. Então, teve alguns... Pode ter ocorrido que alguns chegaram mais cedo do que isso, mas, na verdade, são maduros, são figuras maduras. São quantos membros, hein? 40 membros. 40, igual a Academia Cearense de Letras. O Instituto foi fundado, é a instituição cultural mais antiga do Ceará. Mais do que a Academia. Mais do que a Academia. O Instituto é de 1887 e a Academia é de 1894. Então, o Instituto é mais antigo. Foi fundado pelo Barão de Studat e uma pleiade de intelectuais daquele tempo. Bom, mas o certo é que morreram 6 membros do Instituto, assim, numa sequência e numa proximidade espantosa, né, um do outro, né? Então, 6 vagas. Ofereceram inicialmente 3 vagas. E eu achei que era o tempo de me candidatar. Eu consegui me eleger. Logo depois houve uma eleição de renovação da diretoria e eu fui convidado a me candidatar à Secretaria-Geral, fui eleito, portanto já faço parte agora da diretoria. Logo praticamente você havia assumido, né? No mês seguinte eu já concorri à diretoria e ocupo agora a Secretaria-Geral, que tem uma função muito importante, que é, por exemplo, o secretário-geral, ele dá a linha de, consultando os demais membros do Instituto, das discussões, dos debates, das conferências, dos eventos culturais do Instituto do Ceará. Por exemplo, nós teremos nesse segundo semestre várias conferências, uma sobre a dona Fideralina de Lavra da Mangabeira, pelo professor Dimas Macedo. Nós teremos o testemunho do ex-governador Gonzaga Mota sobre a transição democrática, ele que foi personagem dessa transição, já que foi o primeiro governador que aderiu à campanha do Tancredo Neves, né? Nós teremos também uma conferência da dona Ana Arraes, da doutora Ana Arraes, mãe do governador de Pernambuco, que vai falar sobre a figura do Miguel Arraes, seu pai, né? Nós teremos uma conferência sobre a Unilab,
feita pela reitora, essa universidade que o Ceará cedia, e nós teremos várias outras palestras. Quer dizer, o Instituto é um fórum de discussões de alto nível, é um lugar de altos estudos, de pessoas que se dedicam à pesquisa, antropólogos, geógrafos, historiadores. Né? Essa senhora Ana Raiz, você falou, é a mãe do governador de Pernambuco? É a mãe do governador de Pernambuco. Do Eduardo Campos. Do Eduardo Campos. Certo. Ela está confirmando a participação dela nesse ciclo de palestras. Certo. A primeira palestra, que seria do Dimas Macedo, ele foi chamado a Brasília no dia e não pôde, então eu tive que o substituir rapidamente, e eu então resolvi fazer uma palestra sobre Virgílio Távora. Então, o tema da nossa conferência foi... Foi a primeira palestra que você fez do Instituto? Foi. O título da nossa conferência foi Virgílio Távora e a transição para o desenvolvimento do Ceará. Certo. Eu vou, inclusive, estou mandando editar essa palestra para distribuir à sociedade de Fortaleza e às entidades culturais. Né? Mas você fez todo o histórico da vida de Virgílio Távora? Exatamente. Eu fiz o histórico da vida de Virgílio Távora e, sobretudo, a ação do Virgílio em favor do desenvolvimento do Ceará. Ele foi o primeiro governador que teve um planejamento, teve a preocupação de fazer um planejamento, um plano de governo. O velho Plameg, né? O velho Plameg, Plameg 1. Plano, né? de metas governamentais. Exatamente, né? Então, ele fez um governo planejado e no tempo dele ocorreram situações muito importantes, como, por exemplo, a vinda da luz, da energia de Paulo Afonso. Certo. Então, que ele isso foi quem trouxe Paulo Afonso para o Ceará. E aquela ideia dele da industrialização do Ceará, né? Adepto que foi da teoria do desenvolvimentismo, que assegurava que o caminho mais seguro para o desenvolvimento da região Nordeste era justamente a implantação de indústrias, né? Foi tido por muitos como o maior governador da história na verdade, do Ceará, né? Ele é tido como, juntamente, ele no chamado Ceará republicano, é tido como o maior expoente da gestão estadual. E no Ceará provincial, é o padre Alencar, o pai do famoso romancista José de Alencar, o padre José Martiniano de Alencar, o padre Alencar, que governou o Ceará 2 vezes, é considerado a maior figura, o maior governador, que naquele tempo chamavam presidente, da província do Ceará, e o Virgílio, o maior governador da era republicana. Certo. Ô Juarez, você, como já falou, você está ocupando a Secretaria-Geral do Instituto do Ceará, onde o Ednilo Soares, né, assumiu juntamente com você recentemente a presidência, né? Após um mandato até certo modo prolongado do presidente Zé Augusto Bezerra. Zé Augusto Bezerra. E que muito agora, profícuo, muito eficiente, muito produtivo. Que agora assumiu a Academia Cearense de Letras. Exatamente. O Zé Augusto ele ajudou muito o Instituto a se recuperar, porque essas instituições são verdadeiras empresas hoje. Tem que ser tratadas essas entidades como empresa, porque elas têm custos, né? Tem funcionários, tem obrigações sociais a cumprir. Então, é necessário que o presidente, que os diretores, a diretoria, seja não só um intelectual, mas também um gestor com competência. Então, no caso o Ednilo é um empresário de sucesso e o Zé Augusto Bezerra também. O Ednilo tem esse perfil também do Zé Augusto, né? Porque além de ser um intelectual, ele também é um empresário, né? Diretor do Grupo 7 de Setembro, né? Juarez, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.
O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abraz Saúde Brasil. Faça esta palavra acontecer. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. A mobilização contra a dengue continua. De norte a sul do Brasil, cada vez mais brasileiros estão agindo para evitar que a água parada se torne foco do mosquito da dengue. Esse trabalho deve ser feito diariamente, seja no quintal da sua casa ou pelas ruas do bairro. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue. Se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje aqui entrevistando o professor, historiador, orador, escritor, poeta, o grande Juarez Leitão. Esse que, com certeza, é um dos maiores professores de história aqui do Ceará. Juarez, eu quero aproveitar aqui a sua presença para você, como um estudante de história, um homem que acompanha a história de vários países do mundo. Como é que você vê, Juarez, esse movimento que foi criado aqui no Brasil? Você tem notícia de que isso tem havido em outros países? Como é que você acha que surgiu isso? Quem criou isso? Eu queria que você falasse sobre esse movimento que no Brasil atualmente tomou conta das ruas. Roberto, nós estamos vivendo um momento muito importante da história desse país. Nós não inventamos o grito das ruas. Não fomos nós que inventamos o clamor da rua, não, das praças. Já o ano passado, há uns 3, 4 anos atrás, que manifestações desse caráter estão acontecendo no mundo todo. Houve aí a chamada Primavera Árabe, onde vários países, a partir do movimento de rua, desse movimento da rua, derrubaram seus dirigentes, né? No Egito, por exemplo, é um dos exemplos clássicos, e esse que está acontecendo na Síria e em vários lugares. Bom, mas o certo é que aqui no Brasil, nós entramos neste calendário, digamos assim, da exaustão da paciência popular, né? E hoje a tecnologia favorece as convocações silenciosas, digamos assim, quando estoura, ela já está, como é que se diz, minando há muito tempo aquilo que se poderia pensar que era o sólido mandato, quer dizer, uma posição assegurada de um partido ou de uma aliança de partidos, mas hoje, através da internet, através das redes sociais, pode haver uma comunicação em que se multiplicam as convocações. A convocação é multiplicada por milhares, por milhões de mensagens, de e-mails, e quando menos se espera, a rua está cheia. Então, o que é que houve no país, no meu olhar? Pelo meu olhar, eu digo, houve uma saturação da paciência da nação. Nós passamos, os governos e a sociedade, foi durante muito tempo muito condescendente com a corrupção, por exemplo.
personagens identificados com o crime, com o desvio de verbas públicas, deles até condenados internacionalmente, caçados pela Interpol, detêm mandatos no Brasil. De como... E se reelege, né? Se reelege constantemente. É impressionante. Quer dizer, é mal votado, é bem votado e mal votado, no sentido dos critérios, né? Então, isso mostra que o brasileiro, ele troca o voto, às vezes, por uma bobagem, né? O pessoal não dá importância, não dá importância, não a valoriza esse ato cívico que é o responsável pela direção do país, pelos rumos que o país toma, pelo seu dia a dia, né? Os políticos, os que dirigem, eles estão lá colocados, não desceram do céu. Eles foram colocados lá pelo voto do povo. Colocados e recolocados muitas vezes. Colocados, recolocados e corridos. Quer dizer, então chegou um momento em que se viu, bom, as pessoas eram apontadas como os desviadores de verbas, sonegadores fiscais, agentes da desordem e das maracutaias, de toda espécie. E, no entanto, ninguém vê nunca essas figuras devolvendo ao erário público o que roubaram. Alguns são até humilhados, presos na frente das câmeras, por uma nova geração de promotores e de elementos da Polícia Federal que conseguiram algumas prisões públicas aí, cobertas pela imprensa, com grande ostentação. Mas a gente vai ver que logo depois as pessoas estão livres de novo e ninguém devolve nada do que roubou, do que desviou, fica por isso mesmo. Então o povo cansou de ver isso. O povo cansou de ver isso. Cansou de se ver autoridades e até figuras de expressão popular muito importante, queridas pelo povo, passando a mão na cabeça de corruptos, sendo condescendente demais, achando que todo mundo faz isso e é por aí mesmo e está tudo bem e vamos em frente. Então, há uma saturação. Agora, veja o que está acontecendo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que admiro muito a presidente da República. Eu acho que é uma pessoa séria. Mas o que ela tem que... No presidencialismo, uma coisa difícil, governar é muito difícil. Como é que ela pode governar a não ser com um grupo de partido, uma aliança larga, ampla, que tem alhos e bugalhos, né? Como é que ela pode governar? Então ela tem que se aliar com todo tipo de partido e com todo tipo de pessoas. É impressionante como esses partidos apresentam para os ministérios, para os cargos e funções, justamente pessoas com um nome sujo, com um nome já debauratado por uma série de atitudes negativas. São justamente essas criaturas, essas pessoas, que são apresentadas, são levadas pelos partidos para assumir as funções. É uma coisa triste. Então, ninguém queira ficar, digamos assim, ninguém queira achar que a situação da presidente é fácil. Não é fácil. Ela tem que ter a maioria no Congresso, mas para ter essa maioria é preciso distribuir ministérios a mão cheias, né? Nós temos hoje 39 ou 40 ministérios. 20 nos bastaria, mas para vir mais um partido é preciso distribuir mais um ministério. E não distribua, não. Isso. Porque o pior que a gente vê é o seguinte, é que os partidos da base do governo, depois de serem aquilhoados com esses ministérios, a cada votação negociam um voto. E é de lá, justamente da base aliada, que vem a maior insegurança na hora das mensagens do Executivo. Quer dizer, como é que se pode governar desse jeito? Como é que se pode funcionar? O povo cansou. O povo cansou de ver tudo isso e ficar por isso mesmo. Agora, nós estamos numa crise de alternativas. Você olha assim, bem, quem é que vai... Não é a Dilma está candidata à reeleição. E se não se reeleger, quem é que nós vamos botar no lugar? Aí você olha as figuras que estão aí e
ninguém vê ninguém diferente, digamos assim, alguém que chegue, que vai chegar lá e vai governar com uma aliança de partidos confiáveis. Quem quer que vá para aquela cadeira vai ter de negociar, e nesse nível, abaixo da linha da moral e do respeito e da ética, com certeza seja o mais lídimo dos próceres, seja o mais competente, seja o mais honesto, mas na hora que ele sentar na cadeira presidencial, só governa se negociar. Então é isso que tem que ser mudado, a mentalidade. Isso. Nós temos uma cultura de corrupção nesse país, de negociatas, de jeitinho, de não sei mais que. Existe todo um folclore a respeito disso. Então, isto cansou a nação. Muita gente está dizendo assim, não, são os mauricinhos que estão aí, os meninos que têm computador. Não, é a classe média. A classe média é formadora de opinião. Esse movimento veio da classe média. Veio da classe média, e a classe média é formadora, historicamente formadora de opinião. E o que facilitou isso foi a internet, né? Esse exatamente, a convocação. Quer dizer, olha, hoje, até os meios de comunicação, e está aí a internet é um dos mais expressivos, eles avançam e avançaram, conseguiram um espaço que não foi mensurado pelos políticos, né, antes. Então, resultado, eles não podem mais ter controle. E o que eu vi, o que todos nós vimos, é que os políticos estão assustados, estão assombrados. Tanto que, a toque de caixa, estão resolvendo coisas como essa PEC 37, né? Que, com certeza, iria passar e que foi derrubada por evidente assombro do Congresso Nacional. Quer dizer, eles estão acuados, estão assustados. E o movimento não tem lideranças identificadas. É um gigante sem cabeça, não é? Naturalmente, tem aproveitadores no meio dessa história aí, tem baderneiros, tem bandido, tem não sei mais o quê. Mas isso não invalida as razões das ruas. Então, existe um grito nas praças, existe um grito nas ruas desse país, e as instituições, e os governos, os políticos e a sociedade têm que escutar esse grito. Né? Juarez, eu acho que o custo da Copa das Confederações e da Copa do Mundo foi o estupim final, né? Eu acho que o povo viu que apareceu tanto dinheiro para fazer estádio, fazer obras que, digamos, não seriam tão importantes. E por que não tem dinheiro para educação e para saúde? Eu acho que isso foi um estupim, não é isso? Olha, veja, é uma coisa agressiva. Um estádio que foi planejado para ter um custo X, começam os aditivos, não sei mais o que, e corre e tal, daqui a pouco ele está 300% mais caro do que foi planejado. Isso é uma agressão. E aí o povo começou a ver, tem dinheiro para isso? Tem dinheiro, não tem para saúde, não tem para educação, não tem para segurança. E cadê? Como é que teve dinheiro para isso e não tem? Como é que se resolve tudo bonitinho, rapidamente, e não se resolve os dilemas históricos da sociedade brasileira? Então, isso irritou o povo, porque foi expressivo demais, quer dizer, foi ostensivo demais, foi patente demais. Então, o povo disse, dinheiro tem, o que não tem é vontade política. Eu acho que se na época que foi decidido se o Brasil iria ou não aceitar fazer a Copa, eu acho que se tivesse esse clima, na época o povo não teria permitido, né? Não teria, que se gastasse tantos milhões e milhões com um estádio de futebol em detrimento da saúde e da educação. Olha, veja só, quando o Brizola construiu o Sambódromo, lá no Rio de Janeiro, ele tinha um mentor, um homem de uma inteligência superior, que era o Darcy Ribeiro. E ele disse, e depois da festa? São 4 dias de carnaval. E depois? Então, depois são 700 salas de aula, são oficina de artes e ofícios. Quer dizer, aquilo não fica ocioso. Agora,
os nossos estádios, é preciso que esses verdadeiros pirâmides do Egito, essas obras faraônicas, aí sejam ocupadas com alguma utilidade. Não se pode construir um estádio, por exemplo, em Brasília, onde tem dois times de várzea, uns times sem nenhuma expressão nacional, para jogar ali o quê? Quer dizer, todo aquele monumento de cimento armado e tal, etc., para nada. Ó, aquilo tem que ser ocupado pelo poder. Aquilo tem que ser ocupado por escolas de artes e ofícios, por oficinas para formar o povo, por exposições de arte. Está entendendo? Então, aquilo, é preciso que se dê emprego a estas obras monumentais, né? Juarez, foi muito bom você ter vindo aqui no nosso programa, que você é realmente um professor de história. Você fez aí uma análise desse atual momento do Brasil e deu um depoimento muito importante. Mas, para encerrar, eu queria lhe fazer a última pergunta. Você participou da nossa promoção, você, como eu citei, é historiador, é poeta, é escritor, é professor, mas você ganhou como orador. Juarez, eu considero o cearense que melhor orador do Ceará, não só escrevendo, como falando de improviso. Eu digo até para você que gosto mais de você falando de improviso, que você fala com o coração. Eu queria só lhe perguntar, Juarez, para encerrar, quando você tem que fazer um discurso, quais são, digamos, você faz um delineamento, um projeto do que você vai falar, porque as coisas saem da sua boca e da sua mão com uma facilidade muito grande. Olha, a minha preocupação é me colocar como ouvinte. Se eu vou falar, eu quero me colocar como a pessoa que está assistindo, porque eu quero deixar saudades e não cansaço. Então, eu fico observando o público. O pessoal começou a olhar o relógio e não sei mais o quê, eu já imediatamente encerro. Mas isso quando você está falando de improviso. Sim, e quando você leva... quando escrevo, eu calculo o meu discurso que não ultrapasse 15 minutos. Jamais, 15 é o limite, mas o ideal é que seja de 7 a 10 minutos só. Essa aqui é o ideal. E outra coisa, não ser explicativo nem com falsa humildade. Não seria eu o mais indicado para falar, né? Aquelas desculpas amarelas e falsas. Eu não começo assim. Eu não rodeio a casa 3 vezes para dizer boa noite. Não, eu chego e desço. Pá! Eu começo com o tema, não vou me explicar, não sei porquê, estou muito honrado, não sei o quê. Não vou justificar nada. Eu pego o tema... Vai direto ao tema. Vou direto ao tema. Isso é importante. Isso direto ao tema. Porque todos aqueles chavões, aqueles narizes de cera que se usava antigamente, aquelas desculpas, tudo aquilo soa falsamente e é muito, muito, muito repetitivo. Bem, Juarez, eu queria agradecer, meu irmão, a sua presença aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz em você ter vindo aqui. Você é a segunda pessoa que vem pela segunda vez, porque realmente, da vez anterior, você veio falar sobre um tema e agora você veio falar por que você foi escolhido o melhor orador do Ceará e o mais votado da nossa promoção. Muito obrigado, Juarez, pela sua presença. Você quer acrescentar alguma coisa? É muito honroso participar do seu programa, Roberto, porque você, eu sempre digo por aí, em todos os lugares onde eu ando, que seu nome vem à baila. Eu digo, olha, o Roberto é uma pessoa extremamente necessária a essa cidade, porque nós cearenses somos muito mesquinhos de elogios. O cearense precisa matar um leão por dia para ter suas qualidades ressaltadas. E o Roberto tomou essa função de destacar as pessoas que ele acha e que as suas comissões, os seus jurados e os seus conselheiros consideram pessoas que merecem ser destacadas pelo relevo natural que granjearam. Então, você tomou para você essa missão, que deveria ser de toda a sociedade. Então, você encarou isso e faz com muita competência. Você promove as melhores festas dessa cidade. E só quem tem conceito consegue reunir, tirar as pessoas de casa. Você sair da sua casa hoje para ir uma cerimônia, não é todo mundo que consegue isso. É preciso ter conceito
e ser respeitado para conseguir fazer isso. Você muito consegue. obrigado. Muito obrigado, Juarez, pelas suas palavras. Eu fico muito feliz, como fiquei no dia da nossa festa, quando o Elane de Paula disse: parabéns ao Ceará por ter o Roberto Farias. Isso me deixa muito feliz. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa de número 120, que teve o apoio cultural da Unimed Fortaleza, vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, na sexta às 20 horas, na sexta subsequente vai para o YouTube, para todo mundo, e vou lhe dar, Juarez, uma cópia dessa entrevista para que você mostre para os seus amigos, para os seus alunos. A todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir